Boa noite. A paz do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Romanos 12, vamos ler a partir do versículo 1. Romanos 12. Todos achamos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, o que anima, o que encoraja, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar, Pai, nós estamos aqui nesta noite e nós dependemos totalmente do Teu Espírito para esclarecer as Tuas Escrituras para nós, Pai. Então que o Senhor venha falar conosco e venha iluminar essa mensagem no nosso entendimento, para que ela possa produzir conhecimento, possa produzir o conhecimento da verdade, e isso produza libertação, isso produza cura, isso produza o teu fruto que o Senhor quer com essa palavra nessa noite, Deus. Que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra fortalezas na nossa mente, nos nossos corações, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela penetre nessa noite, na junta, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela alcance o mais profundo do nosso ser e nos abençoe. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta especial, porque ela foi uma carta escrita a uma igreja que Paulo não havia fundado. Muitos comentaristas, como diz o pastor Roberto, aqueles que sabem mais do que a gente, acreditam que a igreja de Roma foi fundada por alguns irmãos que estavam lá no dia de Pentecostes e ouviram aquela mensagem, se converteram e voltaram para Roma. E esses irmãos então foram e estabeleceram aquela igreja. Então Paulo, ao escrever uma igreja que ele não havia fundado e nem conhecia, ele, vamos colocar assim, usou toda a sua sabedoria que Deus havia dado a ele para explicar o Evangelho e a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ela é uma carta muito, vamos dizer assim, tem muita profundidade, tem muitos ensinamentos.
E aqui, até o capítulo 11, então Paulo estava fundamentando todo esse raciocínio, mostrando a salvação pela fé, mostrando todo o plano de Deus da salvação, mostrando, por exemplo, que todo homem é pecador, todos os homens precisam de salvação. E aqui no versículo capítulo 12, então, ele chega para o momento, vamos dizer assim, da prática. Ele chega para o momento, e agora? A gente já sabe isso tudo, o que a gente faz? E aí Paulo, então, ele inicia o capítulo 12 falando algo fundamental para nós, queridos. Nós temos falado, ainda estamos no mês de outubro, ainda estamos debaixo de uma palavra de que esse mês seria um mês de que Deus faria coisas novas. Amém. E vocês me ouviram falar aqui recentemente, eu não lembro agora se foi na segunda passada ou retrasada, que para a gente viver coisas novas, às vezes nós precisamos de novas atitudes. Precisamos de fazer coisas novas. Precisamos fazer coisas diferentes. E usei até o exemplo de Albert Einstein, que ele dizia que uma das maiores loucuras é a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então aqui, nesse texto, nós vemos então que para eu ter atitudes diferentes, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Porque, como diz lá Provérbios, como o homem pensa, assim ele é. Então Paulo aqui, ele traz toda uma doutrina, traz todo um ensinamento teológico, mas depois de tudo isso ele fala, agora, meus irmãos, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. E ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas deixem-se transformar. Algumas versões dizem, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu não mudar a minha mentalidade, vai ser difícil eu mudar as minhas ações. E se eu não mudar as minhas ações, vai ser difícil viver coisas novas. Porque eu vou estar sempre fazendo as mesmas coisas. Para a gente entender essa ilustração de uma forma melhor, se eu quero colher frutas, se eu tenho um pomar e quero colher frutas diferentes, não aguento mais colher maçã, não aguento mais comer maçã. Mas toda vez que eu vou para o meu pomar, eu planto maçã. Se eu plantar maçã, o que vai sair do pomar? Maçã. Se eu quiser colher uvas, se eu quiser colher mangas, se eu quiser colher abacaxi, eu preciso ir no pomar e plantar essas coisas, semear essas coisas. Dependendo até da fruta, eu vou ter que trocar o local do meu pomar, vou ter que vender meu pomar e ir para outra região para poder plantar aquilo que eu quero. Então o texto aqui ele é claro para nós, porque ele fala da fonte. A fonte das nossas ações são os nossos pensamentos, é o nosso coração, é o nosso interior. Então nós hoje estamos em Cristo já. Amém. Obrigado. Glória. Amém. Eu ouvi 3 amém, um obrigado. Eu acho que os outros, eles estão só na igreja do catete. Os outros estão só na igreja do catete, não estão em Cristo ainda não. Mas estão chegando em Cristo. Vou te dar mais uma chance. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Mas eu não sei você, mas eu não nasci num berço evangélico. Então eu aprendi algumas coisas lá fora. Eu aprendi, tive algumas vivências lá fora, algumas até desagradáveis. E isso, sem a gente querer, formata o nosso pensamento e nossa mente. E formatando o nosso pensamento e a nossa mente, acaba influenciando as nossas ações. Então Paulo ele vai ao principal neste momento, dizendo, vocês precisam mudar a forma de pensar de vocês. E aqui ele fala bem claro, ele diz, não podemos pensar conforme o mundo pensa. Obrigado pelo seu aleluia aí. E a nossa geração, queridos, deixa eu falar isso aqui, a nossa geração, diferente da geração de Paulo, nós temos muito mais, vamos dizer assim, o sistema do mundo, o mundo aqui não é
a árvore, o mundo aqui não é as construções, mas o mundo aqui é o sistema mundano que é anticristo, que é contrário a Deus. Só que hoje, a nossa geração, esse sistema que influencia o mundo, ele tem muito mais instrumentos para atingir e formatar a nossa mente do que Paulo tinha na época dele. Por exemplo, quem aqui tem celular? Todos nós temos. Paulo tinha celular? Se o mundo tivesse que influenciar Paulo, ele tinha que ir num colégio, ele tinha que ouvir alguém, ele tinha que ir a algum lugar. Hoje em dia, você com o seu celular, você é influenciado pelo pensamento do mundo, através de vídeos, através de notícias, através de coisas que a gente ouve, através dessas correntes que a gente não aguenta mais ver tanta corrente aí de celular ensinando alguma coisa, alguma outra coisa. E nessas coisas, o mundo está tentando nos influenciar. Quem aqui não assiste um filme? E hoje em dia, as séries, quem aqui não assiste série? Quem aqui não assiste um capítulo de novela? Então os irmãos ali, não, eu não faço. Hoje não. Me perdoe então. Então, quem está pregando aqui é uma pessoa. Eu sou muito pecador, me perdoe então. Me perdoe. Me perdoe, eu sou muito pecador então. Vou começar meus pecados aqui. Eu assisto TV, eu assisto filme. Orem para o pastor, Deus tem misericórdia de mim então. Essas coisas que por mais que a gente não queira, a gente acaba influenciando as nossas vidas. Acaba pelo menos, não vou dizer influenciando, mas pelo menos acaba sugerindo ao nosso pensamento, nos expondo ao pensamento e à forma do mundo agir. Sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Quer ver um exemplo? Ver todos esses super-heróis. Todos eles lutam para combater os bandidos, não é isso? Mas eles infringem a lei. Para fazer a lei se cumprir, eles infringem a lei. Olha o pensamento que está sendo colocado na nossa mente. Então, quer dizer, se você tiver uma boa intenção, você pode infringir a lei. Está certo isso? Não. Mas a gente vira justiceiro, igual o Theo Fussoni fazendo. Então, às vezes, num pequeno filme que a gente assiste, um pensamento está sendo incutido ali. Às vezes, um líder político fala algo e um pensamento maligno está sendo incutido ali. Então, nessa noite, Paulo então vai ao âmago da questão. Se não mudar a forma de pensar, se deixar influenciar por aquilo que aquele mundo pensa, aquilo que o mundo dita, aquilo que o mundo quer, a gente vai sucumbir na fé. Porque Paulo, ele deu toda a teologia, mas falou, se você não muda, se essa teologia toda não mudar o seu pensamento, não mudar o seu interior, essa teologia que eu ensinei para vocês não vai servir de nada. Se eu vir ao culto todos os dias, se eu pegar todos os livros do pastor Roberto, se eu pegar todos os livros do bispo Roberto, se eu pegar toda a literatura cristã que é boa, e aprender e decorar tudo aquilo, mas se a Bíblia não me transforma, não muda a minha forma de pensar, eu continuo agindo como o mundo, pensando como o mundo, fazendo as coisas como o mundo, não vou viver coisas novas. Ou as coisas novas que irei viver serão coisas novas, não muito boas, não muito agradáveis, ou não segundo a vontade de Deus, que aqui é bem expressa, que ela é boa, agradável e perfeita para aqueles que têm a mente transformada em Cristo. Amém. Se eu não tiver a mente transformada em Cristo, a vontade de Deus para mim não vai ser boa, não vai ser agradável e não vai ser perfeita. Vai falar para alguém lá fora no mundo que você tem que dar dízimos e ofertas. Eles vão dizer que você é maluco, vai dizer, não, isso aí não é possível. Mas se eu tenho a mente transformada, eu vou pensar, essa é a vontade de Deus para mim, e essa vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
Vai dizer para o mundo lá fora que você renuncia à sua própria vontade. Você renuncia aquilo que te dá prazer para agradar ao seu Senhor. Vai dizer isso lá fora. Qual é a mensagem que é mais pregada no mundo hoje em dia? Faça o que te dá prazer. Faça aquilo que você gosta. E a gente está enfrentando até um problema com relação a isso. Eu até vi o Julinho ali, lembrei. Com relação à vida sexual com as crianças. Porque se a mensagem é faça o que te dá prazer, e se a pessoa tem prazer em se relacionar com uma criança sexualmente, e aí? Como é que a gente resolve isso? Então, é misericórdia. Então, eu não posso ter o mesmo modo de pensar do mundo. Amém. Eu não posso ter o mesmo modo de pensar do mundo, porque se eu pensar conforme o mundo, eu vou agir conforme o mundo. E não vou viver coisas novas. Então Paulo, ele vai ao âmago da questão. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Renovar, preste atenção, o texto não está dizendo que Deus vai reciclar a sua mente. O texto não está dizendo que Deus vai consertar a sua mente, mas está dizendo renovar. O que é renovar? Tornar novo de novo. Então é uma nova mente. Então eu tenho que pegar todo esse sistema mundano que eu aprendi, misericórdia, e fazer o que com isso? Aproveitar alguma coisa? Eu tenho que jogar tudo fora para ter uma nova mente em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Tem coisa que não dá para aproveitar. A gente vê aí, você às vezes compra aí uma embalagem de água sanitária, por exemplo. Você vai ver lá escrito na embalagem de água sanitária: não reaproveite a embalagem, porque ali está contaminado. Por mais que você jogue água, fica resíduos do cloro ali. E diversos outros que a gente compra fazem isso. Então, eu preciso me desfazer dessa velha maneira de pensar, para que Deus possa fazer uma nova maneira de pensar. Então, uma nova mente, e uma mente conforme a vontade dEle, uma mente conforme a palavra dEle, uma mente conforme o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém. Porque é com essa mente que eu vou experimentar os milagres de Deus. É com essa mente que eu vou experimentar as coisas novas de Deus. É com essa mente que eu vou experimentar que aquilo que é impossível aos olhos humanos se realizando na minha vida. Porque a mente conforme a palavra de Deus. E a mente conforme a palavra de Deus não conhece impossíveis. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Como é que Deus usa? O que Deus usa para transformar a nossa mente? A palavra. O que é que Deus usa para transformar a nossa mente? O poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Então nessa noite, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Talvez alguma situação hoje que eu esteja pensando e eu preciso fazer um filtro, como a gente tem falado na escola bíblica dominical. Filipenses 4:8. Será que isso que eu estou pensando é de Deus? Será que isso é conforme a palavra de Deus? Será que isso é conforme os ensinamentos de Jesus? Será que isso é conforme a direção do Espírito para a minha vida? Porque isso é fundamental para a gente viver coisas novas. Senão, a gente vai viver sempre o mesmo, do mesmo e do mesmo. É verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. E nos tire dessa situação. E algumas versões diz transformai-vos, mas vou usar essa versão que está aqui, que diz, mas deixem que Deus transforme. Amém. Então existe uma parte minha de buscar, existe uma parte minha de falar com Deus, mas eu preciso também deixar que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Deixa eu falar algo aqui para você.
recentemente, eu não lembro exatamente quando, eu vim pregar aqui no culto, não lembro qual culto também. Aí comecei a ler um texto bíblico lá, que era o que eu ia pregar. E estou ali lendo, e de repente veio assim no meu coração, fala isso, isso e isso. Aí eu ia anotar, né? Mas na hora de anotar eu pensei, pô, não vou falar isso não. Por quê? Porque era algo que estava me atingindo. Eu falei, não, isso aí eu não vou falar não, porque se eu falar para eles eu vou ter que viver isso também. Aí foi um conflito ali. Eu falei, eu escrevo ou não escrevo? Aí o Espírito Santo veio e falou comigo, mas você vai lá só para pregar para eles ou você está sendo um instrumento para pregar para a igreja inteira, inclusive você? Porque quando a gente sobe aqui para pregar, a gente está pregando para a igreja. Mas eu também faço parte da igreja. Então a mensagem também me alcança, porque eu também estou inserido aqui. E ali foi um conflito entre eu e Deus naquele momento. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E eu anotei aquilo que era para falar e falei, que era para dizer tanto para a igreja quanto para mim. Falei com medo, mas falei. E falei, Senhor, está nas tuas mãos ainda. Não a vida do povo, mas a minha está nas tuas mãos. Porque tem situações que às vezes Deus nos confronta e a gente não deixa. Oportunidade que Ele coloca diante de nós para que nós sejamos transformados e a gente não deixa. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Aí Deus te coloca numa situação que você tem que esperar. Aí o que você faz? Briga, arruma confusão, fura a fila. E Deus vai, mas era a oportunidade de você deixar eu te ensinar a ser paciente, eu te ensinar a esperar. Mas você foi lá, arrumou confusão, brigou com todo mundo. Será que a gente deixa Deus transformar a gente? Você sabe que o calo aperta, você nem fala nem, né? Nem sempre, né, pastor? Nem sempre. Se deixar transformar aqui. Esse é o desafio nosso, de permanecer na mão de Deus, como diz lá Jeremias 18, o barro nas mãos do oleiro. O barro na mão do oleiro se estragou. Por que se estragou? Porque ele não deixou que o oleiro desse a forma que o oleiro queria. Aí o que o oleiro faz? Jogou o barro fora? Não, ele pegou aquele barro, amassou de novo, de misericórdia, e fez dele um novo vaso, não conforme o vaso queria, mas conforme bem parecia ao oleiro. Então Deus não desiste de nós, mas Ele vai nos moldando conforme nós permitimos Ele transformar as nossas vidas à semelhança de Cristo. Então nessa noite talvez você esteja vivendo situações que Deus quer estar usando essas situações para nos transformar a nossa forma de pensar numa nova forma conforme a sua palavra. E assim a gente viver novas coisas. Ele fala então dessa transformação de mente. Deixa eu avançar, senão não ia mais falar mais coisas, mas ia contar meus pecados aqui, mas vou deixar para contar depois. Essa forma de pensar, então, eu nunca tinha percebido isso, mas como é bom a gente ler a Bíblia. Essa forma nova de pensar influencia então nas atitudes que foram os versículos seguintes que a gente leu. Porque Paulo fala, transforme-se pela renovação da mente. Vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois, pela graça que lhe foi dada, versículo 3. Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação segundo a medida de fé, da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele lista os dons, se profecia, se ministério, se ensino. O que Paulo estava dizendo aqui para aquela igreja?
essa transformação da sua mente vai gerar novas obras. E que novas obras ele está listando aqui? Serviço à igreja, serviço a Deus, serviço aos irmãos. Porque ministério, queridos, é isso, é servir. Os dons eles foram dados para o serviço da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Glória a Deus. Então aqueles que eram, ele listou, né, Romanos, como aqueles que eram pecadores, aqueles que estavam longe de Deus, agora que se aproximaram de Deus, agora que têm a mentalidade segundo a vontade de Deus, agora eles vão fazer novas coisas. Antes eles pecavam, antes eles faziam mal uns aos outros, e agora? Agora eles vão servir uns aos outros, agora eles vão abençoar uns aos outros, agora eles vão viver uma nova realidade na presença de Deus. Então perceba que a mentalidade mudada levou aquelas pessoas a uma nova realidade de serviço, de obra para Cristo, de glorificar o nome de Jesus com as suas próprias vidas. E isso fez deles a igreja do Senhor. Então, se eu quero viver coisas novas, eu preciso mudar a minha mentalidade. Mudando a minha mentalidade, as minhas ações serão mudadas também. Mudando a minha mentalidade, eu vou viver uma nova realidade naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou vivendo. E a gente conhece isso, querido. Essa mentalidade dessa igreja que foi mudada. E essas obras que eles estavam fazendo, o que aconteceu com a igreja? Cresceu. O que aconteceu com a igreja? Milagres aconteciam. O que aconteceu com a igreja? As pessoas estavam sendo edificadas, estavam sendo abençoadas. O que aconteceu com a igreja? A glória de Jesus estava manifesta naquele lugar. O que aconteceu com a igreja? O Espírito Santo estava enchendo aquelas pessoas. Roma, você sabe, era o centro do Império Romano. Era onde começou a perseguição aos cristãos. Mas como eles estavam servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, trabalhando uns pelos outros, a igreja crescia mesmo debaixo de perseguição, mesmo com toda a resistência do mundo, a igreja estava avançando. Por quê, queridos? Porque havia uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade gerou novas obras, e Deus fez milagres naquele lugar. Será que eu quero viver milagres aqui neste lugar? Será que eu quero viver coisas novas neste lugar, na minha vida, no meu arredor? Se eu mudar o meu pensamento, se eu deixar, melhor dizer assim, se eu deixar que Deus transforme o meu pensamento, a minha mentalidade, o meu interior, conforme Cristo, isso vai mudar as minhas ações. As minhas ações novas vão gerar novos resultados. E esses novos resultados vão gerar milagres na minha vida. Essas novas ações de serviço de uns para com os outros vai gerar milagres não só na minha vida. Porque se Deus está fazendo milagres na minha vida, eu vou servir a diaconisa Dila, vou servir ao diácono Wellington, milagres vão acontecer na vida deles também. Amém. Ainda bem que vocês falam amém, que alguns deles não falaram não, tá? Ainda bem que o milagre é só na vida de vocês receberem. Se eles vão receber, é com ele, mas eu vou receber o meu. Falou, Elaine? Então vai receber também. E aí o diácono Wellington e a diaconisa Dila recebem milagres. E o que eles fazem? Eles vão servir a Elaine e o Alexandre ali, ao Gil. E o que vai acontecer na vida da Elaine, do Gil e do Alexandre? Milagres vão acontecer também. Novas realidades vão acontecer também. E aí a gente vai propagando o Evangelho e levando o poder de Deus avante para que outras pessoas tenham suas vidas transformadas e vivam em novidade de vida na presença do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Se uma pessoa, dizem aí, né? Se uma pessoa muda, o mundo muda. Vamos mudar esse ditado aí, esse pensamento? Vamos colocar assim, se uma pessoa muda, o mundo muda. Se uma pessoa se converte genuinamente,
O mundo muda? Se converte. Não, muda também. Não é que o mundo inteiro vai se converter. Quem sabe nem todos vão ser salvos. Mas se uma pessoa se converte, o mundo muda. Aí que muda mesmo, meu irmão. Porque a pessoa que é convertida, ela tem o poder de Deus sobre a vida dela para transformar a vida dela e as circunstâncias ao redor dela. Eu quero viver coisas novas. Preciso mudar a minha forma de pensar. Para eu terminar, só para a gente aplicar essa palavra, a vida de Paulo, queridos, foi isso. Como é que Paulo aparece na história? Perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, levando-os para o cárcere. De repente Jesus se revela a ele. E essa revelação de Jesus a ele transforma a forma de pensar dele. Porque ele pensava que Cristo era o inimigo. Ele pensava que tinha que perseguir a igreja. Mas de repente Jesus se revela a ele. E ele se deixa se transformar e ele entende, não, Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ao invés de servir ao sacerdote, eu vou servir ao Deus Todo-Poderoso que me salvou. A mentalidade de Paulo foi transformada. Ele entregou a sua vida a Jesus, se batizou. E essa mudança de mentalidade o levou a uma mudança de atitude. Aquele que perseguia a igreja passou a pregar o evangelho, ser a igreja. Aquele que perseguia a igreja passou a defender a igreja e defender o evangelho de Jesus. E por isso foi até perseguido. Aquele que estava ali para maltratar a igreja passou a servir os irmãos. E o que aconteceu? Sim, foi perseguido, mas quantas igrejas Paulo fundou? A mentalidade dele mudou as suas obras. Foi uma nova realidade para ele. Novas obras, novas coisas aconteceram. Quantas igrejas ele fundou? Quantas pessoas foram curadas através das mãos ou até dos lenços e aventais de uso próprio de Paulo? Quantas pessoas têm sido edificadas e abençoadas através do ministério dele até hoje? Através daquilo que ele escreveu. Direcionado por Deus, mas através daquilo que ele escreveu. Mentalidade mudou. As obras foram transformadas. Reflexo dessa mudança interior. E essas novas obras que Paulo fez trouxe uma nova realidade para ele e para todos aqueles que estavam ao seu redor. Será que Deus pode fazer isso comigo? Amém. Deus faz acepção de pessoas? Não. Se ele fez com Paulo, será que ele pode fazer comigo? Será que ele pode mudar a nossa mentalidade? Será que ele pode, através dessa mudança de mentalidade, mudar as nossas obras? E essas novas atitudes nossas, será que elas podem produzir novos resultados que vão abençoar a nós e todos aqueles que estão ao nosso redor? Amém. Deus ainda pode fazer essas coisas? Então está tudo na mão de quem? Deus. Não. Se Deus pode todas as coisas, se Deus não mudou e Deus não faz acepção de pessoas, se Ele pode fazer isso ainda hoje, tu está na responsabilidade de quem? Nossa! Minha! Sua! De se deixar transformar assim como Paulo e tantos outros se deixaram. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então diga para sua irmã, para o seu irmão, vem coisa nova de Deus sobre a sua vida. Amém? Coloque de pé. E que essas coisas novas, até para a gente viver coisas novas, tem que ter uma nova mentalidade. Se fosse o Rafael, não sei nem ímpio não, quando não era crente, mas se fosse o Rafael, crente mesmo, mais de 20 anos atrás, muita coisa que eu vivi eu ia dizer que não era de Deus.
que não era bom. Mas hoje, com a mente transformada, preciso transformar mais a mente? Preciso, mas com aquilo que já foi transformado, eu consigo ver muita coisa que foi bênção de Deus para mim, mesmo não tendo sido tão agradável lá atrás. Mente transformada, querido, nos leva a ver as coisas que Deus fez e está fazendo de uma forma totalmente diferente. Amém. Glória a Deus. Mente transformada. Paulo, preso, está na carta de Filipos, depois você pode ler. E ao invés de ficar pensando, pô, estou preso. Ah, que coisa ruim. Ah, não sei qual vai ser meu destino. Paulo, com a mente transformada, ele disse, estou aqui preso. E a guarda pretoriana toda já ouviu o evangelho. Porque ele ia pregando, ele ia trocando a guarda, ele ia pregando, ele ia trocando a guarda, ele ia pregando, ele ia trocando a guarda, ele ia pregando. Mente transformada. Alguns estavam pensando, eu estou preso. Paulo estava pensando, estou com uma oportunidade de pregar o evangelho para quem nunca ouviu antes. Aleluia. Mente transformada. A gente precisa mudar a nossa mente. Porque se a gente ficar pensando igual todo mundo, a gente vai ficar numa prisão lá chorando, reclamando, e vai tornar a prisão ainda pior. Posso dizer uma coisa? Nossas murmurações não mudam nossa realidade. Israel murmurou. Saiu do deserto? Não. Ainda ficou 40 anos. Antes não tivesse murmurado, né? Paulo, se ele ficasse murmurando na prisão, ia sair da prisão? Não. Ia continuar lá. E ainda piorar a situação dele. Porque ia tornar um ambiente pior. Então, meu irmão, mude a sua forma de pensar. Porque às vezes ficar pensando e ficar reclamando, e isso não melhora nada, só piora. Amém? Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta noite. E queremos em primeiro lugar te pedir perdão, porque muitas vezes há resistência em nós. E uma das coisas que a gente mais resiste é quando fere o nosso eu. Quando fere o nosso eu, a gente não quer mudar a forma de pensar, porque fere o nosso eu. Ah, mas eu aprendi assim. Ah, mas eu sou assim. Meu irmão, mas você não foi chamado para o Evangelho para ser igual você é. Você foi chamado ao Evangelho para ser igual Jesus é. É tão difícil que é até difícil ouvir muito amém. Ouvir uns amém bem baixinho assim, né? E um amém meio com emendado com amém misericórdia junto. Nós fomos chamados para não ser conforme a gente é, conforme a gente aprendeu, mas conforme Cristo. Então perdoa, Senhor, às vezes as nossas resistências. Perdoa quando o Senhor quer mudar e fere o nosso eu, a gente fala, não, aqui não toca não, Jesus. Vamos mudar outras coisas. Vamos transformar outras, mas nessa situação eu não quero que mude. Essa mentalidade eu não quero que mude. Essa parte do meu caráter eu não quero que mude, Senhor. E às vezes isso é fundamental para que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós. Então, Pai, perdoa as nossas resistências. Perdoa, Senhor, às vezes que o Senhor falou e a gente disse não. Perdoa às vezes que o Senhor tentou fazer coisas, usar situações ou a tua própria palavra para mudar coisas em nós e a gente resistiu. Tem misericórdia de nós, Senhor. E o texto ele diz claramente que nós precisamos deixar que Deus transforme a gente. Porque isso não é uma obra nossa. Isso não é uma obra que eu vou aprender. Isso não é uma obra de intelecto, Senhor. Mas isso é uma obra que é fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Então não é uma obra que um homem possa produzir, mas é uma obra que só Deus pode fazer, um milagre de transformar e renovar a nossa mente. Então, eu não vim aqui para melhorar o meu intelecto, mas eu vim aqui para que Deus opere um milagre. E como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. E isso só acontece por milagre.
Não adianta eu tomar remédio, não vai mudar a minha mente. Eu fazer tratamentos, seja terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, isso não muda a mente. Somente o poder do Evangelho, somente o poder de Jesus, somente o poder da obra de Jesus na cruz do Calvário pode nos transformar. Então nessa noite, Pai, coloque a mão aí na sua cabeça. Nessa noite, então, Pai, pedindo perdão pelas nossas resistências. E nessa noite, abrindo nossos corações, nossa mente para o Senhor. Muda a nossa mente, Pai. Às vezes a gente quer mudar a nossa mente só com o pensamento. Eu vou pensar direito. Não. A gente precisa de um milagre. Ainda mais nós dessa geração que temos sido tão influenciados pelo sistema do mundo, através de literatura, através de vídeos, músicas e tantas coisas que a gente vê e ouve e sente. Muda a nossa mente, Pai. Faz um milagre nessa hora. Dá-nos uma nova mente, a mente de Cristo. Transforma o nosso pensar, Pai. E guarda a nossa mente, como diz lá em Filipenses 4:7, que o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então guarda a nossa mente das influências malignas, guarda a nossa mente do sistema mundano, guarda a nossa mente, Senhor querido, de tudo aquilo que o inimigo possa tentar perturbar, Senhor, para contaminar a gente, para influenciar a gente, que tudo isso caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Se tem fortaleza na nossa mente, que pelo poder da Tua palavra pregada, pelo poder da fé, pelo poder da autoridade do nome e do sangue de Jesus, que essas fortalezas na nossa mente, nos nossos corações, elas caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. E nós te pedimos, Pai, edifica o Teu reino na nossa mente. Edifica o Teu reino, Senhor, nos nossos corações. Molda o caráter de Cristo e a mente de Cristo em nós, ó Pai, para que cada vez mais nós possamos ter a mente e o coração conforme o Senhor Jesus. E assim possamos ser Teus instrumentos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Deus. Reveste o Teu povo com a Tua armadura. Coloca em nós o capacete da salvação, guardando a nossa mente. Coloca em nós a couraça da justiça, guardando a nossa alma, o nosso coração. Oh, Pai, coloca em nós o cinto da verdade. Calça os nossos pés para a preparação do Evangelho da paz. Coloca em nossos braços o escudo da fé e a espada do Espírito, Senhor amado, para que possamos guerrear essa batalha e vencê-la no poder do nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a Bíblia? Subiu? A Bíblia foi arrebatada? E todos nós ficamos aqui? Amém, deixa lá. Diácono Wellington, olha aqui então. Como nós falamos de mente e obras, ore pelas nossas obras. Que Deus nos ajude a fazer coisas novas. Glória a Deus. Antes de orarmos, nós somos cristãos ou somos protestantes? Somos o quê? Ponto por Rogério. Nós somos protestantes. Nós somos protestantes. Nós somos produto da reforma protestante. Amém? Estão com dúvida? Hã? Estão com dúvida não, né? Lembram de Martinho Lutero? Ele era padre. Ele era cristão. E ele foi escolhido para ensinar lá no seminário o que nenhum padre queria ensinar. A carta aos Romanos. E ao tentar estudar a carta aos Romanos, a mente dele foi mudada. E ele não conseguiu mais habitar aquele lugar. E ele não conseguiu mais transformar a mente daqueles que não queriam se transformar. Daí surgiu a igreja protestante.
Nós somos essa igreja da mente transformada. Glória a Deus. Toda vez que tu vê uma igreja protestante, foi essa obra de mente transformada. Então, uma igrejinha protestante pequenininha, aquilo é produto da mente transformada, do apóstolo Paulo e de todos que o apóstolo Paulo influenciou até os dias de hoje. E Lutero falou: só pela Escritura, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Glória a Deus. Isso é a mente transformada. Nós somos protestantes, a nossa identidade é mente transformada. Nós temos uma igreja que o nome é Nova Vida. Então, que palavra que o Espírito Santo está trazendo para a gente hoje, para a gente não perder a nossa identidade. Não perder a nossa identidade. Porque o mundo tenta nos colocar de forma ecumênica, nesse bolo. Mas nós não. Nós somos protestantes. Cristo levantou essa igreja até que Ele venha. Uma igreja que não se conforma com o pensamento do mundo, com a forma do mundo organizar as religiões. Amém? Obrigado, pastor Rafael. Bênção de Deus nas nossas vidas, na minha vida principalmente. Pai querido e Pai amado, queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, as obras, Pai. As obras decorrentes de uma mente renovada, Pai. Assim como o Teu apóstolo colocou ali profecia, ensino, ministério, serviço, dar a honra ao outro, se submeter em humildade à Tua igreja, entendermos que somos membros uns dos outros, somos um só corpo, e que esse corpo é o corpo de Cristo. Oh Senhor, não é apenas no discurso, Pai. Queremos atuar com obras, Pai. Queremos dar concretude, Pai, o resultado de uma mente transformada, Senhor. Então, Pai, toda ação contrária a que as pessoas venham a Te servir, toda ação contrária do império das trevas, contra o surgimento de novos profetas, contra o surgimento de novos ministros, contra o surgimento de novos professores, contra o surgimento daquelas pessoas que resistem a Te servir e a servir na Tua casa, na congregação, tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Toda a estratégia do mundo, do modo de pensar do mundo, que venha impedir a obra de Deus, a expansão do reino de Deus, caia por terra em nome de Jesus. E caia por terra na igreja de Nova Vida do Catete. Caia por terra na nossa igreja. Que as mentes renovadas da nossa igreja busquem o mais rápido possível o serviço, a obra, o trabalho, seja dentro dessa igreja, Pai, mas seja também durante a semana, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, seja no nosso bairro, seja no nosso prédio, Pai, aonde nós estivermos, que a gente desperte a partir da nossa mente transformada e venha a obrar, venha a trabalhar, venha a servir, venha fazer esse trabalho maravilhoso pelo qual o Senhor nos chamou, assim como o Senhor chamou o apóstolo Paulo. Oh Deus, o Senhor também nos chamou, fazemos parte, somos cooperadores do plano mundial de salvação da humanidade. E a igreja protestante, Pai, é a igreja protestante que protestou contra a forma religiosa que o mundo impôs a toda a terra. Oh glória! Essa igreja que não se conforma com essa forma religiosa que o mundo nos propôs, mas apenas com a Tua palavra, Pai, somente pela Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Oh glória, e glória somente a Deus, Pai. Faz um milagre, Pai, faz um milagre, Pai. Usa-nos como os cooperadores dessa obra maravilhosa, Pai. Muda a nossa atitude, Pai, e que a gente possa ver, Pai, essa novidade, Pai, esse milagre de outubro, Pai, no nosso agir, no nosso fazer, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, e a gente veja o novo de Deus, o novo profetizado para o mês de outubro. Oh glória, aleluia! Que a gente tenha alegria e prazer em viver esse milagre para a nossa igreja. É assim que nós oramos em fé sobre esta palavra, Pai, que está sendo pregada aqui no altar hoje. Oramos em fé, Pai, crendo, Pai. Se Tu fez essa obra com o apóstolo Paulo, Pai,
Se tu fez essa obra com Martim Lutero, Pai, eles já estão contigo, Pai. Faça essa obra nas nossas vidas, em todos que estão aqui, em toda a nossa igreja, Pai. É que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Toda honra ao Senhor. Aleluia. Fica um pouquinho. Aleluia. Uma palavra pequena. Testemunho? Coisa rápida. Tá. Deixa eu só fazer aqui. Já que o Wellington falou da reforma protestante, dia 31 desse mês agora, nós completamos 518 anos da reforma protestante. Glórias a Deus. Dia 31 de outubro não é dia das bruxas para os cristãos, tá? Para nós é o dia da reforma protestante. Amém, meu irmão? Amém. A gente vai orar pelas crianças depois. Só lembrando, amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. Quarta-feira, culto da palavra, 19h30. Sexta-feira, pela manhã, nossa reunião de oração, de consagração, às 7h30 da manhã. No próximo sábado, dia 1º de novembro, nós teremos o nosso Congresso das Mulheres. Então já está agendado para chegar aqui às 9 horas. Diga para essa irmã que está próxima a você, diga é 9 horas. Diga para não é 9h02 não, é 9 horas. Diga 9h15, então é 9 horas aqui. E as irmãs vão sair daqui às 10 horas, já para organizar tudo. Então estejam aqui, vai ser uma bênção para as mulheres da nossa igreja, diga amém. Vai ser uma bênção para a Nova Vida, diga amém. E no próximo domingo, já dia 2 de novembro, nós teremos a nossa ceia do Senhor nos 3 cultos, 8 e 10h30 com o pastor Roberto. E à noite o pastor Pablo vai estar aqui pregando às 18 horas, servindo a ceia também. Eu encorajo você a estar junto conosco. Você que é membro dessa igreja não pode faltar ao culto da ceia. Então esteja aqui conosco em um dos 3 horários para estarmos juntos, não só participando da ceia. A gente precisa entender isso, né? Como a gente leu aqui, nós somos membros de um mesmo corpo. Então, eu participar da ceia não é só uma bênção com relação à minha própria vida, mas eu participar da ceia tem a ver com a minha comunhão com os irmãos. Então, é uma bênção para mim, é uma bênção para os irmãos que eu esteja aqui, que eu participe. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Então, não é só você, não. Nós todos precisamos estar aqui participando desse momento na presença do Senhor. Amém? Isso acontece no dia 2. A programação, por favor. A gente passar a... No dia 9/11, nós teremos aqui uma peça que os nossos adolescentes e jovens prepararam. Uma peça abençoadora. Ela passou no domingo à noite. E nós vamos reprisar, fazer novamente essa peça no domingo, 9 horas. Eu encorajo você a estar aqui, não só para apoiar os nossos jovens, não só para apoiar o Ministério dos Adolescentes, mas é uma peça que abençoa mesmo. Então ela tem uma mensagem muito boa, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então esteja aqui para que você possa participar disso no culto das 10h30. No sábado, dia 15, nós teremos um piquenique lá no Palácio do Catete, 9h30, você pode falar com o pastor Pablo, com a diaconisa Vivian, e eles vão te orientar sobre o que precisa levar. Senão vai querer todo mundo levar suco de laranja. Aí a irmã já falou que não dá. Não fui nem eu que falei, aí não dá, pastor. Ou então vai querer todo mundo levar só pão, e ninguém vai levar uma manteiga. Então, converse com o pastor Pablo, com a diaconisa Vivian, para poder ver o que cada um vai levar. E no domingo, dia 16, nós teremos algo especial, que é a presença do pastor Luke. Ele sempre vem uma vez por ano, ele vai estar conosco no culto das 10h30. Eu encorajo você para estar aqui, para recebê-lo, para ouvir as novidades que Deus tem feito lá na Nigéria, através dessa parceria de anos que ele tem tido conosco, e nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Luke. E no dia 29, nós teremos o último sábado do mês, o cinema às 14h30,
O filme ainda está a definir, mas certamente será um momento de bênção e de alegria Amém. Para todos nós. Amém? Amém. Diga amém, diga glória a Deus. Eu já ia esquecendo, mas me lembrei da nossa escola bíblica dominical. Você pode fazer parte. Nessa quarta-feira nós teremos aula às 18h30 e aos domingos pela manhã, às 7, 9 horas da manhã. Você pode fazer parte disso junto conosco para vivenciar algo extraordinário de Deus também na sua vida. Amém? Amém. Lembrando dessa palavra que nós falamos aqui, de Romanos 12, de mudança de mente, essa também é uma situação que precisa ser mudada na nossa mente com relação à nossa vida financeira. Diácono Edson lembrava até no culto de ontem pela manhã do livro do bispo Roberto Macalister, em que ele dizia, né, que dinheiro é um assunto muito espiritual, é um assunto altamente espiritual. E às vezes a gente fica meio sem entender, não quer muito, acho que não é espiritual, acho que não se deve falar de dinheiro, mas na realidade é algo que a gente precisa mudar a nossa mentalidade também. Às vezes a gente vê de uma realidade, uma religião que a gente vinha, em que a pobreza é até enaltecida. A pobreza é colocada até como algo espiritual. Pessoas fazem voto de pobreza. Olha como é um aprisionamento de mente. A pessoa faz um voto de pobreza. Deus veio para abençoar, ela vai e faz voto de pobreza para viver pobre. E aí a gente chega no Evangelho, a gente precisa mudar nossa mentalidade. A gente precisa mudar nossa mentalidade de achar que a gente é um coitadinho. Eu não vou conseguir crescer. Eu não vou conseguir prosperar. Deus nunca, uma porta de emprego boa nunca vai se abrir. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Às vezes a gente ouviu desde criança, você não é inteligente, você é burro, você é isso, você é aquilo. Aí a gente, eu não consigo fazer um curso, eu não consigo aprender, eu não consigo. Aí vem a palavra de Deus para nós, aí vem Deus dizendo, muda essa forma de pensar, eu posso te abençoar, eu posso fazer você conseguir, você é abençoado, você é inteligente, sobre a sua vida está a sabedoria de Deus, diga amém. A Bíblia fala, queridos, que aonde José colocava a mão, não é que prosperava não. A Bíblia fala que aonde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Aleluia. Então a prosperidade não estava nas mãos de José não. Mas era Deus que fazia ele prosperar, as coisas prosperavam. Talvez você pense, meu irmão, não sou muito boa, mas talvez não seja. Mas se Deus colocar a mão sobre a sua mão, será que pode dar certo? Será que pode prosperar? Será que você pode vencer? Se Deus segurar a tua mão, será que você pode avançar? Mudança de mentalidade, querido. Não está dando certo, mas agora eu vou orar. Agora eu vou pedir a Deus. Deus vai abrir uma porta. Deus vai me abençoar. Deus vai me dar vitória. Mudança de mentalidade. Se eu ficar pensando, tem pessoas que têm medo de prosperar. E se eu ficar assim, querido, eu nunca vou prosperar. Nunca vou tentar fazer algo novo para ganhar mais. Então o convite de Deus para nós nessa noite é: muda a mente. Amém. E você vai ver como eu posso fazer coisas novas na sua vida financeira também. Se você me entendeu, diga amém. Com essa palavra no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, fazer isso com fidelidade, fazer isso com alegria, fazer isso com fé de que Deus vai te abençoar. Eu sei que é a última segunda-feira do mês, mas se você tem algo para Deus, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos, eu vou abençoar a sua vida. Não, você está chamando. Tá. Diácono Rogério quer agradecer ao Senhor. Boa noite. Foi bom esse momento
E agradecer a Deus, né? Porque eu tive 2 semanas, assim, um momento que eu estava passando, e com sentimentos que estava me deixando distante, né? Pensamento de desistir, mas isso acontece, somos seres humanos, então são sentimentos, a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos que nos levam a atitudes positivas ou atitudes erradas. E quando eu percebi que eu ia por um caminho, uma atitude errada, eu me silenciei, me aquietei, orei e pedi ajuda a Deus. E uma das maiores atitudes e das melhores que eu tomei foi pedir ajuda pastoral. E me veio à cabeça o pastor Roberto, mas falei, não vou me incomodar. Foi o pastor Pablo também. Aí eu falei, vou ligar para o pastor Rafael. E o pastor Rafael, eu falei para ele que queria conversar com ele no particular, e hoje já não está sendo mais particular, né, pastor? E ele me atendeu, e foi onde que conversamos muito, me orientou, né, e é isso. Então, essas atitudes, pensamentos ruins, sentimentos ruins, nos levam para esse caminho, né? Que você acaba ficando doente, e se você não procurar uma ajuda, até mesmo pastoral, você fica doente, e como você é membro, né, do mesmo corpo, tu vai adoecer aquele outro irmão que está, porque você está com uma atitude errada, você está tomando uma atitude negativa. Então, eu graças a Deus, né, eu procurei, né, ver um caminho que é o mais correto, uma ajuda pastoral, e dali para cá, né, melhorei bastante. Quero te agradecer, né? A gente temos que estar sendo renovado, né? Todo dia, né? Glória a Deus. Agradecer a Deus principalmente por estar com vida. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Está bem, aí está firme. Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Queremos te agradecer pela vida do dizimista, do ofertante, todos aqueles que sustentam esta igreja. Que o Senhor venha abençoar a cada um de forma muito especial. Eu quero entregar nas tuas mãos também a família Amorim, Adele, Ana, Cláudia, Vânios, família Rodrigues, família Miranda, família Pimentel, família Alexandre. Toma nas tuas mãos Gelson, Ana Clara, Mateus, Carolina Rodrigues, José Vitor Rodrigues, Vinícius Araújo, Esther, Aline Rodrigues, Alexandre Rodrigues, pessoas que precisam de cura, de restauração da saúde, libertação, salvação. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, Deus, nestas vidas que nós estamos orando. Eu quero colocar também os nomes que estão na arca de oração. Eu quero colocar o pai do diácono Marcelão, que ainda está internado, Senhor José Tenório, um irmão também em Cristo, que a tua bênção alcance essas pessoas de forma tão especial, Pai. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você ofertou, se coloca de pé. Dê a mão a esse irmão aí, essa irmã que está próxima a você. A gente falou de serviço, né? Amém. Hoje você vai servir seu irmão aí, ó. Amém. Vou orar, vai orar por ele. Amém. Amém? Pai, nessa hora nós queremos entregar esse irmão que está à minha direita nas tuas mãos.
te pedindo, Senhor amado, que o Senhor venha fazer maravilhas na vida deles. Toda a resistência do inimigo contra a vida deles, todo ataque do inimigo contra a família deles, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Neste dia, neste momento de oração, eu coloco a vida deles nas tuas mãos. Eu coloco a vida de quem está à minha esquerda nas tuas mãos, ó Deus querido. Que essa semana que se inicia, embora seja a última semana de outubro, que seja uma semana de vitórias, Pai. Que o Senhor dê uma semana de bom sucesso, que o Senhor dê uma semana de bons negócios, que o Senhor dê uma semana de vitórias para a vida do meu irmão, de soluções, ó Pai, de coisas que ele está aguardando que venham a acontecer, como o pastor Alberto tem falado, Senhor, não só de novidade, mas de algo que está acabando também, que algo, Pai, que não vem do Senhor na vida do meu irmão venha acabar também, Pai querido, em nome de Jesus, para que um novo tempo comece na vida dele. E aqui também, Pai, de mãos dadas, como igreja, como um só corpo que lemos, nós queremos também fazer um momento de intercessão, Pai. Nesse dia 31 de outubro, que nós celebramos a reforma protestante, Pai, nós também sabemos que é verdade, que muitos estarão aí celebrando o dia das bruxas, ó Deus. E aqui como igreja do Senhor, como reino de Deus aqui na terra, nós queremos repreender toda a obra do maligno. Em especial, eu quero colocar a vida das crianças nas tuas mãos, que às vezes são expostas, Pai, até sem querer no colégio, são expostas até no meio da família, da sociedade. Guarda as crianças, ó Pai, e em especial eu clamo as crianças do teu povo, as crianças da nossa família. Ah, Deus, coloca uma proteção especial. As crianças aqui desta igreja, Senhor querido, guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, ó Pai querido, em nome de Jesus. Se nós queremos te pedir, Pai, joga por terra todo esse crescimento, dessa influência, dessa cultura que não pertence a nós, Pai. Que essa influência maligna caia por terra, em nome de Jesus. Que ela recue, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar a nação brasileira, que o Senhor venha fazer uma nova reforma na igreja, em nome de Jesus, avivando o teu povo, renovando o teu povo, para que a igreja seja forte, seja viva e venha transformar esse mundo, essa realidade que vivemos hoje, como a igreja primitiva fez lá em Roma, como a igreja da reforma fez lá na Alemanha e no mundo inteiro. Reforma a igreja hoje, aviva a igreja hoje, Pai. E muda esse tempo, muda a nossa sociedade, muda a nossa realidade, pelo poder do Evangelho manifesto através do teu povo. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa aqui o nosso bairro, aviva a nossa igreja, Pai, e nos usa com poder para transformar a realidade deste bairro, para a honra e glória do teu nome. E não somente nesse bairro, quem sabe mudar a realidade da cidade do Rio de Janeiro, quem sabe mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. Quem sabe, Pai, aquilo que o Senhor pode fazer aqui hoje, o que o Senhor pode fazer aqui nesta igreja, pode mudar a realidade do nosso país. Então, Pai, aviva a tua obra e faz a tua obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos. Ao irmos para a nossa casa, nos cobre com o sangue de Jesus, Deus. Nos livra de toda e qualquer retaliação do inimigo. Abençoa-nos e guarda-nos, a nós e a nossa família, debaixo da tua proteção. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Amém. Com a paz do Senhor.